parte da coordenação. Ok. Eu faço parte da coordenação do grupo do Cine Café, junto da Thaís, da Helena e da Fernanda. Em nome de todas nós, agradecemos a presença e a inscrição de todos. Então, Thaís, tu que vai compartilhar para a gente? Assim, como a gente sabe que nem sempre dá tempo de todo mundo assistir o filme, a gente vai fazer uma breve... A gente vai recapitular um pouco alguns tópicos. Além disso, a gente também trouxe o trailer do filme, para quem não viu, né, ficar com aquela curiosidadezinha. Vai rolar um spoilerzinho, gente, durante a apresentação, durante o debate, mas assim, ó, é um filme maravilhoso. Então, sintam-se instigados a ver durante o final de semana. Pode botar, Thaís, por favor? Tem que compartilhar o áudio. É. Alguém sabe como se faz isso? É logo que tu entra para compartilhar a tela, tem a opção, né? Compartilhamento do áudio. Agora, depois que já começou. O áudio no YouTube também. Ali no... Tem que sair e entrar de novo. Quem compartilhou, sai, tira a tela que está compartilhada, coloca para compartilhar de novo, e quando tu colocar ali no share screen, vai abrir um quadro. Nesse quadro, bem embaixo, tem duas opçõezinhas que tu vai clicar. Ah, tá, entendi. Tá, abre um quadro branco com coisas escritas, e bem embaixo tem duas opções, dois quadrinhos para tu clicares. Tirar som, tá, essas acho que agora foi, deixa eu ver. Vamos ver. Foi? Só deixa eu tirar aqui o microfone. É um filme muito bom, olha. Pode passar ali para os tópicos, Thaís, por favor? Então, a gente elencou aqui alguns tópicos que aparecem muito no filme, não sei se todos foram, se a Josi e a Marta entendem os mesmos, né, mas né, acho que fica também como pontos para debates. Então, a gente tem um filme cheio de segredos de família, famílias com expectativas frustradas, assim, ó, a todo momento, tanto a família biológica quanto a família que cuidou deles durante toda a vida, né? Tanto o Felipe, ali, o principal, quanto a irmã dele foram roubados quando eram pequenos. Então, a gente tem toda uma situação de vínculos que foram perdidos e vínculos que vieram a se romper, embora, tá, na história real, a irmã dele mora hoje com a mãe afetiva, a mãe que roubou, né? Ela se vinculou muito mais com essa mãe e não conseguiu se adaptar à família biológica. E, além de tudo isso, a gente tem um personagem que está ali na adolescência, que está passando por uma infinidade de descobertas, tanto da orientação sexual, quanto a identidade de gênero dele. E isso abre um leque de possibilidades para ele e uma possibilidade enorme também de conflitos, né? Que a gente vivencia durante o filme inteiro. É um filme que nos deixa angustiado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E é muito interessante que o final fica em aberto. Então, é um final muito legal. Pode passar, por favor, Thaís. Aí a gente fez, para quem não acompanhou, quem não pôde ver um filme, a gente fez um pequeno genograma, né? Assim, talvez para quem não viu e entende mais o genograma, conseguir acompanhar. Então, o Pierre e a Jaqueline, eles são filhos, a princípio, né? A gente ficou um pouco na dúvida se isso aparecia também no filme, adotivos, tanto da Aracy e do falecido marido, né? Se tinha o entendimento que eles eram, e se descobriu que, na verdade, eles são filhos biológicos de outras pessoas que foram roubadas, né? E aí a gente tem o principal, gira em torno do Felipe, que é filho da Glória, do Matheus, e tem um irmão mais novo, que é o Joca. E algo que eu acho que é interessante também pontuar, por exemplo, a família da Jaqueline foi uma família que foi extremamente invasiva e agressiva, que quase arrancou a menina da casa que ela sempre morou. Então, ali a gente tem uma experiência de um retrauma, né? Ela está vivenciando novamente um trauma ali, porque
foi uma família que não deu espaço para ela, que invadiu completamente. Então, a gente trouxe esse genograma para dar uma situada, depois se a Marta, a Josi quiserem, a gente disponibiliza ele durante a apresentação. E, seguindo para a apresentação do nosso corpo de debate, nós temos a Josiane, que é psicóloga, especialista em psicoterapia psicanalítica, especialista em dependência química e especialista em clínica da perinatalidade, parentalidade e bebê. É mestre em psicologia do desenvolvimento, coordenadora do núcleo de bebê aqui da Horizonte, docente e supervisora na formação em psicoterapia psicanalítica também aqui na Horizonte. E nós temos a Marta, que é psicóloga, psicoterapeuta psicanalítica, especialista em infância, adolescência, casais e família, está em especialização sobre inclusão, é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, membro da Rede Pickler Brasil, coordenadora dos grupos de estudo de acessibilidade e inclusão, geralidade e psicanálise na Clínica Horizontes. Então, moças, entrego para vocês agora o microfone. Lembrando que a gente deixa mais ou menos de 15 a 20 minutinhos de fala, e aí depois, para cada uma, e depois a gente abre para as perguntas. Mas qualquer coisa a gente avisa vocês. Bom, nós não combinamos, né, Marta, assim, quem fala primeiro, como nós vamos falar. Então, assim... Pode ser por ordem alfabética, de repente, não sei, ou tu que sabe, Josi. Tá, pode. Então, tá bem. Bom, pessoal, desculpem, a minha voz tem alguns momentos, hoje eu acordei um pouco afônica, então tem momentos que a voz dá uma falhada, né, eu tenho que fazer assim, mas acho que vai dar. Tu quer que eu comece, Josi, tu tomar uma aguinha? Tranquilo? Não, tranquilo, eu tenho uma água aqui do lado, obrigada, Marta. Né? Então, bom dia para todos, né? Muitas de vocês já me conhecem, né, da Horizonte, os outros estão me conhecendo agora. Esse filme eu não sabia, quando eu assisti, eu não sabia que ele era baseado na história real do Pedrinho, né? Mas à medida que eu fui assistindo, eu fui identificando. Para quem não sabe, o caso do Pedrinho é um caso que aconteceu o roubo foi há uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, em Goiânia, né? Melhor, em Brasília, e a família, ele foi levado, a mãe que roubou morava em Goiânia, e ele foi criado em Goiânia. E a família, então, de origem, né, em Brasília. A partir do momento em que ele foi localizado, ele passou a viver com a família de origem, mas até hoje ele ainda não tem vínculo com a mãe adotiva, a mãe que roubou, né? E acho que isso é importante, assim, eu estou trazendo porque eu vou falar um pouco também dessa questão de vínculo. E a Jaqueline, no caso, que é a irmã, aqui na história, né, representa a irmã do menino roubado, que também foi roubada. Na história real, é uma irmã mais velha, não mais moça do que ele, mas que não só não quis viver com a família biológica, como também não aceitou trocar o seu nome. Ela quis manter o nome dado pela mãe adotiva e vive até hoje com a mãe adotiva. Esperou que ela saísse da prisão, ela foi condenada a 9 anos, cumpriu 5 anos de pena, porque teve reduções por bom comportamento, e depois de 5 anos voltou para casa com a filha, essa, e o Pedrinho ainda a visita. Bom, com relação ao filme, né? À medida que a gente vai assistindo, a gente vai identificando algumas questões, né? Eu comecei vendo ele como um adolescente que está ali no auge dos seus 17 anos, experimentando muito do que é a adolescência, né? Com as suas dúvidas, as suas experimentações, aparece ali a questão
da experimentação da maconha, do álcool, aparece a questão das experimentações sexuais, bom, e aparece também alguma coisa da identidade de gênero dele, que num primeiro momento não é de todo clara. Depois a história do roubo vai se caracterizando, né? E o meu olhar vai ficando dividido entre as questões de identidade do menino, né, do Pierre, as questões de luto da família de origem e do luto dessa mãe adotiva também, né, e a vinculação que ela estabeleceu com esses filhos roubados. Com relação à questão da família de origem, à medida que, bom, antes disso, né, o segredo, que vocês pontuaram muito bem, né, tem aquela cena que não aparece nesse resumo, né, em que a mãe chega mais tarde em casa, os filhos estão ansiosos porque ela nunca se atrasa, então dá a ideia de uma mãe cuidadosa, né, atenta aos filhos, e que, então, quando tem um comportamento diferente, isso surpreende aos filhos, e ela não diz o que é coisa minha, né? Depois dá a entender que tinha a ver com a questão da polícia. Ela leva o Pierre no dia seguinte para fazer o exame de DNA, e me chama a atenção quando o policial pergunta, né, sua mãe falou com você? A mãe diz sim, ela corre na frente, a mãe adotiva corre na frente e diz sim, e o menino diz não. Ele não sabe porque ele foi levado junto com ela até a polícia, né? Bom, e aí o policial fala do DNA, ele não sabe o que está acontecendo, né? Só depois ela fala, então, de ser mãe adotiva dele. E ainda mantém o segredo em relação à menina. O que só vai aparecer também de forma constrangedora e assustadora para a menina, porque a menina é buscada na escola, pela polícia, identificada na escola, para que faça, então, também exame. E que também é identificada essa questão de ter sido roubada, né? Bom, então essa mãe que cria toda uma história, e pelo que dá a entender, ela não cria sozinha, tem um companheiro que não a viu grávida dessas duas crianças, mas que acolhe junto com ela essa história, porque, não sei se vocês observaram, tem uma fotinho na parede da casa, né, onde aparece o Pierre, já adolescente, a menina, ela e o então esposo. Então, quer dizer, o Pierre cresceu com um pai, né, acreditando também ser pai, que pactuou com esse segredo, morreu com o segredo, ou o segredo morreu com ele, né? Bom, como é para um menino de 17 anos não só descobrir que é adotado, mas também receber a notícia de que foi roubado na maternidade? Bom, no primeiro momento, a gente tem que pensar que é, no mínimo, enlouquecedor. Se pensaria em raiva desse menino em relação a essa mulher que o roubou, mas o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é um filho vinculado a essa mãe. Ainda cuidadoso, preocupado com a mãe, obediente a ela, né? O que faz a gente pensar que essa mãe foi capaz, apesar desse enlouquecimento de tomar para ela um filho que não era dela, né? Foi capaz de criar todo um filho imaginário, uma gestação imaginária, possivelmente,
um desejo de filho, né, que ela identifica naquela criança, que ela toma, e a partir daí ela constrói, é capaz de construir uma vinculação, capaz de construir um eu emergente dentro desse sujeitinho. Né? Porque ele tem muito claro que ele é o Pierre. Ele não é o Felipe, aquele menino que foi lá da outra família, desejado, gestado, sonhado. Né? Quando a gente fala em gestação, a gente entende que vai se formando já um vínculo psíquico entre essa mãe e esse bebê, né? Um berço psíquico, né? Que vai se gestando para que quando esse bebê nasça, essa vinculação seja capaz, né? Esse bebê humano que no início de vida não tem muitas capacidades para sobreviver, é um amontoadinho de corpo, né? Com um desejo de vir a ser, né? E que precisa desse outro adulto que lhe empreste o seu psiquismo, que, como o Winnicott falava, né? Tenha aquela preocupação materna primária, capaz de emprestar o seu psiquismo para que perceba que o bebê tem fome, perceba que o bebê tem frio ou calor, que tem sono, né? Sinta as coisas junto com o bebê. E vá podendo se afastar para que ele vá, à medida que vai se desenvolvendo, vá podendo, então, ir se assumindo. E essa mulher fez isso com essas duas crianças. Com lacunas, mas fez. Né? Depois a gente fala das lacunas. Então, que desejo de ser mãe, que potência de desejo era essa, né? De chegar ao ponto de alucinatoriamente tomar esses bebês e acreditar que eram dela. Na delegacia, quando o policial fala para o Pierre do roubo, da adoção, né? Ela faz risinhos irônicos, como que negando, como dizendo que é um absurdo, alucinatoriamente, tentando manter, né, a mentira. Bom, me chama a atenção também o afeto desses filhos, o vínculo que ela estabelece com os filhos, que faz com que esses filhos, no momento da prisão dela, se coloquem junto com ela, saiam para a rua, enfrentem imprensa, vizinhos, falas denegrindo essa mãe, né? Como que para dizer para ela, nós estamos contigo, somos teus filhos. Em situações que se pensaria que para um adolescente seria uma situação extremamente vexatória, né? Que o adolescente gostaria de se esconder, não aparecer. Eles seguem indo à escola, enfrentando os olhares dos amigos, dos colegas de escola, né? E aí temos a apresentação, então, da família do Felipe. Pierre e Felipe, né? Então, bom, também, mais uma vez, um elemento, assim, enlouquecedor. Quem eu sou? Me chama a atenção que essa mãe que teve o filho roubado, ela olha para ele como uma mãe que olha o seu bebê pela primeira vez, encantada, né? E passa a observá-lo, a examiná-lo, assim como a gente vê na maternidade, aquela mãe que quer olhar a mão do bebê para ver todos os dedinhos, se ele é perfeitinho, né? Ela também olha, observa as unhas pintadas, questiona, mas acomodando, né? Não, então tu pinta as unhas porque tu tens uma banda para fazer um estilo, e não querendo saber o que aquilo significa no filho. Ela quer o filho perfeito que ela idealizou lá na gestação. Numa situação de perda perinatal, perda pós-parto,
né, na gestação, no final da gestação ou no parto, a gente sabe que existe um processo muito difícil de luto desse bebê, que os pais precisam, que é importante, né, principalmente para a mãe, que ela possa ver o corpo desse bebê, pegar esse bebê mesmo que morto no colo, velar, enterrar, para que ela possa fazer o luto. E extremamente doloroso, porque ela volta para casa e ela tem que empacotar as expectativas dela. Desmanchar o quarto, empacotar roupinhas, tudo que foi preparado para a vivência com esse filho. Um filho roubado não permite isso. É um luto que fica em aberto, que nunca vai ser elaborado. Então, eles seguem, né, 17 anos nessa expectativa de reencontro com esse filho. E no momento em que eles encontram, o Pierre não é o Pierre. O Pierre é o bebê que acabou de nascer para eles. Bom, ela tenta ser cuidadosa. O pai tenta fazer essa coisa da mediação de apresentar cada um, mas também não sabe muito bem, é um encontro muito constrangedor. É uma situação forçada. Não é aquele encontro encantador de um bebê que nasce e que é recebido por uma família. Existe um desconforto de todos, depois quando ele é apresentado já na casa desses pais biológicos, é apresentado para o restante da família, ou amigos, não fica claro, ele tem um constrangimento muito grande, porque é tudo muito forçado. Quase como se fosse um bebê sendo apresentado nas visitas à maternidade, na casa, né? Só que já existe alguém ali. Existe esse Pierre que se incomoda, que grita, né? Eu já tenho família, eu já tenho nome. E não se sente respeitado. Além disso, né, a gente vê assim, um irmão menor que não conseguiu ocupar para esses pais o lugar do Felipe, porque continuaram em busca dele, mas um irmão que também não está entendendo, uma criança que não entende o que é aquilo, que vai até o banheiro atrás dele no restaurante e pergunta, mas tu vai morar lá em casa? Né? Quem é esse estranho que vai vir para minha casa? Como assim agora eu vou ter um irmão e é um irmão maior do que eu? Um irmão grande. Né? Que mais? Com relação ainda, né, a essas questões do luto, essa mãe que vai para a penitenciária, aparece uma pequena cena dela na cela de costas que dá uma ideia de sofrimento, pelo menos para mim passou isso, né? Eu fiquei pensando também na dor dessa mulher. A gente poderia pensá-la como alguém, um bandido, né? Alguém que a gente quer jogar pedras, quer que seja punido, né? Mas foi uma mulher que também construiu uma relação de amor com essas crianças e que nesse momento também foi roubada. Então, é uma história em que ninguém sai inteiro, todos foram roubados. Os pais biológicos foram roubados, as crianças foram roubadas e a mãe adotiva também foi roubada. Com relação a ele fala num determinado momento na briga com o pai biológico, e ele diz que ele foi roubado 2 vezes. Ele foi roubado na maternidade e ele foi roubado naquele momento. Né? Bom, e aí isso me faz pensar sobre esses vínculos que se constroem como crianças trocadas em maternidade, filhos biológicos, aliás, filhos adotivos que, num determinado momento, querem conhecer seus pais biológicos, né? Como é que se dão esses encontros? Como é que se formam essas novas relações?
é muito difícil se esperar que uma nova relação possa estabelecer vínculos tão intensos como esses vínculos primitivos. A gente pode dizer que se formam vínculos indissolúveis, que vão até para além da morte. Da morte de uma mãe, da morte de um pai. Acho que o título do filme é extremamente feliz quando ele diz mãe é uma só. Ou o ditado popular, mãe é quem cria, pai é quem cria. Porque para muito além da questão biológica, o ser humano, ele é psíquico. A constituição do eu é psíquica, né? A gente percebe no Pierre algumas dificuldades aí de identidade, né? E talvez vindas dessa questão né, do roubo, da gestação por uma mãe e da sequência constitutiva por outra, pelo segredo, né, a desmentida. A gente pode pensar em questões outras depois desta criação, não fica claro, né? Mas a gente vê que ele tem algumas ambivalências, algumas dificuldades, mas que a gente também tem que lembrar que ele é um adolescente, momento em que ele está revisitando toda essa história dele e tentando se constituir como adulto, né? Quem de verdade eu quero ser, como é que eu vou poder estar assumindo, né? Então ele aparece com roupas masculinas e femininas, lingeries femininas, o batom, as coisas que ficam em segredo para ele também, né? Que aparecem só no banheiro, que aparecem no encontro sexual, aparecem, né, as questões também que dá a entender, então, não só de um gênero, mas de uma sexualidade não binária, neutra, né, queer, que nome a gente queira dar, que não ficam claras. Se a gente vai lá para a história real, o Pedrinho, hoje ele é casado, ele assumiu um gênero masculino, uma identidade sexual binária, ele é casado com uma mulher, ele tem um filho de, acho que 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim, né? Mas aqui, eu acho que no filme isso tenta caracterizar, assim, exatamente o momento em que ele estava, né? E acho que aparece um pouco mais do que toda essa história deixa impregnado nesse menino. Bom, eu não sei como é que está meu tempo, eu estou falando e... Já deu uns 20 minutinhos já. Tá, vocês podiam ter me avisado. Deixa eu passar para a Marta, então. Não, eu peço desculpas por ter atropelado. Marta. Tranquilo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização, tá? Achei muito boa, assim, as gurias estão de parabéns. Queria agradecer o convite também, porque eu estou me inaugurando nesse seminário com vocês e está sendo muito bom para mim. Estou voltando a uns textos que a gente faz o seminário, né, do estágio básico, e eu coordeno de técnica, voltando a uns textos que eu vi há muitos anos atrás, enfim. Mas eu pensei algo que achei muito boa a tua fala, Josiane, bem humana, bem... tu foi por um viés do todo, mas das partes também, e eu acabei tendo uma visão um pouco diferente, não contraditória, mas complementar, acredito eu, né? Em relação ao todo, pensando no trauma, na questão dos tempos do trauma, né? E como eu estou às voltas lendo bastante o Ferenczi, e quando a gente lê o Ferenczi tem muita coisa que está em relação a Freud, né? Porque eles eram da mesma época, eu acabei preparando um material, umas lâminas,
porque as gurias me conhecem, a Thaís, a Malu, até as que eu estou enxergando já estão dando um sorriso, porque eu sou a mulher dos slides. Eu digo, lâminas é uma coisa mais antiga, né? Mas eu vou compartilhar com vocês e aí eu vou comentando o que eu preparei. Deixa eu diminuir aqui para eu enxergar melhor. Vocês estão visualizando? Tá. Eu coloquei, então, essa imagem, né? Eu fiquei, me surpreendi pela questão da história ser verídica também, eu não sabia. Assim como a Ana, a Mui Laerte, ela fez um filme, Que Horas Ela Chega, que é muito interessante também, com a Regina Casé. Se vocês puderem assistir, eu indico muito. E aí eu vi ele 2 vezes para comentar. Achei que a primeira vez a gente termina ele meio um fim abrupto, né? Ele é um filme curto, 1h28, mas intenso, e ele traz muito conteúdo, e aí eu deixei a associação livre fluir. O que me passou quando terminou o filme foi uma questão do trauma, uma questão mais ligada ao trauma, tanto da família que roubou, como da família que buscou ele por 17 anos, né? Aí eu fiz um comentário inicial ali, né? Pierre ou Felipe, porque para mim me passou uma questão completamente voltada à formação da identidade dele, e eu fui por esse viés mais da identidade deste moço, né? Que foi roubado, então, 2 vezes. A cena final do filme é super marcante. O trailer eu achei muito legal que vocês trouxeram. Eu pensei até em colocar, mas não quis que o trailer ocupasse o meu espaço, porque eu trouxe as lâminas, enfim. Então, foi muito legal vocês puderam fazer essa retomada, né? Para quem não conseguiu assistir, 2 experiências traumáticas. Ou seriam mais os tempos desse trauma? Porque daí eu vou explicando, conforme a teoria do Freud e do Ferenczi, tem uma diferença entre a noção do trauma, né? E houve um crime, então, na maternidade, um roubo real, um roubo de identidade. Se pensar que desde a constituição intrauterina algo se forma nessa relação dual, né? Uma vida com uma falsa narrativa de adoção, né? Os segredos, as mentiras, a falsa história. E aí eu me questionei, falso self? Né, para pensar um crime revelado, um personagem em plena adolescência, que a gente sabe que as questões da sexualidade, da triangulação, quando possíveis, estão muito intensas, e identidade já constituída. Acho que ainda me perguntei assim, o registro interno é de duplo roubo. Haverá a possibilidade de integração desse self com todos esses traumas? Foram as questões que eu falei para vocês que foram me surgindo por associação. Então, eu fiz uma retomada não muito longa sobre os tempos do trauma, né? Eu coloquei a foto dele ali. Segundo Freud, então, o trauma se configura em 2 tempos, né? É preciso acontecer um evento vivido de uma forma submissa, passiva pela criança, que sente o impacto, mas nada compreende. Se a gente for pensar que o roubo dele aconteceu numa fase que realmente ele nada compreende, né? E um segundo momento, geralmente na puberdade, similar ao da infância, em que se ressignifica o evento primeiro, instalando-se o trauma propriamente dito. O personagem do filme vive, então, esse novo trauma, né? Seria um segundo trauma, sente-se duplamente roubado ao viver a atual vivência traumática, e ainda isso se soma a essa vivência primeira, que foi o roubo anterior, né? Na concepção freudiana, não é mais o evento em si que age de forma traumática, mas é a lembrança, né? Quando o sujeito é capaz de compreender o evento,
havendo uma significação daí traumática. O trauma ele vai mobilizar a compulsão à repetição, entendida como a repetição do evento traumático. O que se repete pode ser entendido como que não conseguiu entrar na cadeia associativa, o que não se escreveu nos sistemas mnêmicos. Daí eu vou fazer uma correlação depois, nas próximas, sobre o PR e essas ressignificações. Aí, partindo para a Ferenczi, claro, isso é um resumo, né, gente? É bem sucinto e não é muito maior, né? A teoria tem todo um entendimento mais complexo, mas eu fiz o possível. Em Ferenczi, o trauma está relacionado ao evento real, né? O Ferenczi já parte para a compreensão e retomada do trauma, da origem, como um fator exógeno e modificador do psiquismo. A partir dos estudos dos casos difíceis, o Ferenczi ele foi modificando a técnica e foi percebendo que o material mnêmico descoberto dava indícios de um retorno da importância do fator traumático original, lá do início, na equação etiológica das neuroses, que o Freud, com o tempo, a gente sabe que foi abandonando. Foi para a segunda tópica, foi tendo um outro entendimento mais intrapsíquico, e o Ferenczi vem, então, com essa retomada da etiologia da neurose. O autor, então, Ferenczi, ele resgata a importância de pensar o trauma como fator etiológico e como decorrência da sedução real e violenta de uma criança por um adulto. Eu acho até que eu fui um pouco mais... como é que eu vou dizer, não tão compreensiva no sentido benevolente desta mulher que roubou o Pierre, mas aí depois eu explico para vocês o porquê que eu fui um pouco mais, talvez, rígida com isso, né? Enfatiza a importância do ambiente, dos cuidados com a criança como desencadeadores de traumas, deixando traços profundos na vida psíquica e no caráter da criança. Ele escreve, então, que existe aí uma retomada dos textos dele, né? Que existe uma confusão de línguas entre os adultos e a criança. Fiquei pensando isso em todos os momentos da vida do Pierre e isso o acompanhou, né? Porque uma criança roubada, as mentiras vão acontecendo, é uma narrativa falsa, daqui a pouco ele é retomado pela família biológica, que também segue desmentindo e com dificuldade de falar sobre o que está acontecendo de fato. Então, existe essa confusão de línguas. Nessa relação sobre a forma... Opa, pulei aqui. Desencadeadores dos traumas, deixando traços profundos na vida psíquica e no caráter da criança, tá? Confusão de línguas entre adultos e crianças, que nessa relação sob a forma de brincadeira, e lá no início, pensando na relação mãe-bebê, né? Que se dá uma sedução, que seria mais uma sedução no sentido saudável, que Ferenczi chamou de linguagem da ternura, que ocorre no desenvolvimento normal e que corresponde a essa organização sexual psíquica anterior à sexualidade sob o primado digital. O adulto, daí no caso já pensando no Pierre ou Felipe com maior, né? Quando o adulto que cuida dele não reconhece essa linguagem, responde com a linguagem da paixão, né? Essa experiência que é uma linguagem intrusiva, é uma linguagem invasiva, que não é como a língua materna que cuida e protege. A língua materna que cuida e protege é a língua da mãe, né? Tem uma autora que eu estudo com ela, Ferenczi, a Luísa Moura, ela fala isso. A língua da mãe, ela invade e enfeitiça. A língua materna cuida e protege. É uma frase dela que eu gosto muito. Pensando na função materna, né? E nessa linguagem de ternura e de paixão. E essa experiência real, então, e incompreensível pela criança, é acompanhada pela negação, né? Pela afirmação de que não aconteceu nada, que para mim tem a ver, por exemplo, quando a irmã do Pierre chega à família, vamos para Disney, é quase não aconteceu nada, né?
Uma negação total da realidade. A negação por parte do adulto desmentido é o que leva à constituição, então, do traumático, né? E o trauma é caracterizado pelo choque inesperado provindo de uma experiência real e violenta, como foi a descoberta do roubo dele, né? Que dá um mal-estar quando a gente está assistindo aquela cena em que ele descobre aquela mãe ri, aí passa aquela ansiedade dos dois, o nervosismo, algo meio transe, como o Ferenczi fala quando acontece um trauma, né? Reforçando como um novo trauma pela dificuldade da família biológica em considerar o ocorrido, né? Vai se reforçando esse trauma. A gente nota, então, esses dois momentos na constituição do trauma, a experiência do trauma e a negação. A criança se sente indefesa, né? E mesmo o PR, que já era maior também, dá para perceber que ele se sente vulnerável, desamparado. É só a gente olhar essa fotografia da família sentada de um lado, ele do outro, né? De vestido, ainda ali bem não sabendo quem sou eu, né? É uma questão bem de identidade. E como consequência, então, ocorre uma clivagem narcísica, né? E se dá uma suspensão da atividade psíquica, somada a um estado de passividade desprovido de resistências. Que eu vi mais essa reação do PR a essa mãe devotada, talvez, que o roubou, um pouco como uma identificação com o agressor, mas eu vou desenvolver minha ideia nas lâminas. Sendo suspensas quaisquer percepções e atividade do pensamento. O Pierre tem a sua vida marcada por um roubo inicial e novamente sente-se roubado pela família biológica. Notamos no filme uma dificuldade em respeitar o tempo de adaptação. O Ferenczi fala muito, né, da adaptação da família à criança e não da criança à família. Nós, como famílias, devemos nos adaptar às nossas crianças e não o contrário, né? E a gente percebe que mesmo a família que buscou por ele 17 anos não consegue... Eles também estão traumatizados, né? Então, há essa confusão de línguas, essa desmentida, estando a família também traumatizada, né? Eu até fiquei pensando como eu fiz a formação de psicanálise das configurações vinculares, o quanto essa família precisaria de um suporte para poder receber esse filho, né? Seria o ideal, né? Para que pudesse se conversar e ir se elaborando, né? Desgastando, como o Nazi fala, tem algumas coisas que a gente tem que ir desgastando como uma parede cheia tem que ir, né? Desgastando para deixar lisa. A mesma coisa acontece nesse processo de trauma, né? O Ferenczi entende que no trauma há um estado de transe, então, né, nenhuma impressão é percebida, não há defesa, nenhum traço mnêmico subsiste, né, sendo a origem desse trauma inacessível pela memória. Eu fiquei pensando nas questões mãe-bebê, né, o quanto a gente traz para o atual, né, são sensações, daqui a pouco até a gente que atende pessoas que têm algum trauma, assim, que a pessoa não consegue nos colocar em palavras, mas ela nos coloca em atos, em sensações que a gente sente, leva para a supervisão, percebe que há algo estranho, né? Voltando ao estranho. Haverá a repetição do trauma por outra via que não a representacional. E assim ele poderá ser inscrito na cadeia associativa. O que é da ordem do trauma permanece fora do campo representacional pela clivagem, porém é conservado em toda a sua intensidade. Fica fora, mas de certa forma se revela, né? E aí eu entendi assim os momentos do Pierre na frente do espelho, né? Mais de uma vez ele vai para o banheiro, aí ele tira a fotografia dele mesmo, né? A questão de passar batom, as questões femininas, que talvez isso queira nos dizer algo além do que está do visível, né? Para mim não me soa como uma questão de ainda conflito com questões de gênero, passou uma questão bem pré-edípica de conflito com quem sou eu, né? E também
o PR nesses momentos que podem ser vistos por mim, né, como um desejo de integrar algo que ele sente que ele perdeu, algo no sentido da sensação, né, porque uma mãe-bebê, uma relação mãe-bebê que tem esse trauma de separação tão precoce, isso pode se atualizar na vida adulta num sentido de angústia, de sensações físicas ou de algumas coisas até um tanto bizarras, né? Que aos nossos olhos podem parecer bizarras. Talvez como uma manifestação de um registro dessa falta inacessível à memória, né? E o psicanalista destaca, como consequência do traumatismo, o medo do aniquilamento e a identificação com o agressor, porque se ele não se identificar com essa mãe que o roubou, e quem vai ser ele? Quem será a Pierre sem essa mulher que cuidou tanto dele, né? Fazendo com que este desapareça enquanto realidade exterior e se tornando intrapsíquico. Até pensei nessa questão da identificação com o agressor, daqui a pouco ele está tão na linguagem da paixão, né, invadido por essa questão dessa mãe. Claro que ela tem o mérito dela, como a Josiane trouxe, ela soube cuidar, né? Não era uma mãe que negligenciava ou que maltratava, bem pelo contrário. Por isso ficou também tão ambivalente para ele e para a irmã essa separação em relação a ela, né? E penso que nas passagens em que o PR se veste de mulher apareça um tanto essa identificação com o agressor atuando em duplo sentido, para revelar o negativo, né, como uma forma de busca de sentido, né, ele se veste de mulher, parece que ele está buscando algo assim dentro dele. E mostra também o desconforto dele, originado por essa falha identitária, porque questões de identidade, elas perpassam muito mais por uma questão de sensação e desconforto, né? E nas considerações finais, então, eu fiz essa relação, né? O conceito de trauma em Freud e Ferenczi, que um vai mais para o intrapsíquico, o outro mais para a questão relacional, né? Intrapsíquico e meio, né? Retoma a teoria a teoria do trauma. É fundamental para a nossa prática clínica e para o entendimento dessas situações difíceis, como a que vive o PR, né? É muito importante a gente ter conhecimento dessa teoria para atender casos mais sérios, mais pré-edípicos, que nos mobilizam mais contratransferencialmente. E para o Freud, o trauma está relacionado com o espaço, como eu falei, intrapsíquico, enquanto para Ferenczi mais com a experiência real, né, vivenciada pelo sujeito, que no caso o PR ainda, para mim, assim, no meu entendimento, ele está se constituindo o sujeito, e isso é possível, né, a gente pega lá a Silvia Gomel, que é uma autora que eu gosto muito, estuda psicanálise, escreve psicanálise vincular, ela fala, a gente está em eterna construção, a gente está viva, a gente está se reconstruindo. Podemos trabalhar, então, com o representável, né, nessas situações mais difíceis, diferente de alguns autores que às vezes falam. Hoje mesmo a gente estava vendo no seminário que tem alguns autores que acreditam que não é possível trabalhar em psicanálise com casos mais graves. Existe essa ainda diferença, para outros é possível, enfim, né, eu acredito muito que essa relação primeira que a gente tem, né, mãe-bebê, ela fala muito, estudando Bernard Gross, o pessoal da França, Lasnik, o pessoal que trabalha com primeira infância, né, a gente vê o quanto a gente pode acessar através do não representável algumas questões. Claro, trabalhando em equipe multidisciplinar, isso é muito melhor, e também no caso de um adulto, adolescente, como é o PR, tendo o entendimento familiar também ajuda bastante, né? E parece, bom, eu vou voltar ali, né? Podemos trabalhar com o representável, com o que parece não fazer sentido, porque não circula na cadeia associativa, mas que pode se expressar de diversas outras formas. Uma experiência traumática que não pode circular na cadeia associativa pode ser repetida como um novo trauma.
ela fica ali, né, como o retorno do recalcado, né, trauma em cima de trauma, e aquilo precisa dar uma vazão, né. Numa relação que se baseia na linguagem da paixão, então, que é essa linguagem mais invasiva, como foi com essa confusão de línguas, no caso do personagem, há uma revivência do trauma através de uma desmentida familiar, então, um roubo que leva a outro roubo, né, e sucessivamente. Aí, para finalizar, eu me fiz, né, essa pergunta, e eu acho que ele deve se fazer, né, ou mesmo o Pedrinho, independente de ter optado por morar com mãe biológica ou mãe adotiva, ou independente de ser homossexual ou hétero, isso aí eu acho que o que vem antes resta ele saber quem é, né? Se ele é o Pierre ou o Felipe, ou que sujeito ele é, né? Então, foi isso aí que eu pensei. Eu escrevi um texto em função do filme e do que eu pensei, né? Daí eu coloquei a bibliografia e eu posso passar depois para quem quiser, com os textos do Freud e do Ferenczi, que me fizeram pensar essas questões da teoria do trauma, que eu acho sempre muito válidas, ainda mais a gente pensando que hoje em dia as pessoas que nos procuram têm muitas vezes traumas precoces, situações mais difíceis, né? Situação de transtorno alimentar, dependência química, situações que exigem muito da gente, né? E quem tem a boa ousadia, né, de encarar esses seres humanos que precisam tanto da gente tem que ter essa noção assim dos primeiros momentos, né? Porque através desses primeiros momentos a gente consegue detectar algumas situações que não estão no nível representacional, mas que nos fazem sentir muita coisa, né? Mas eu acho que é isso aí, eu acho que meu tempo deu, né, Fernanda? Não sei, eu não estava... Deu certinho o tempo. Alô? Tá. Deu certinho. Eu fiquei pensando, assim, o que vocês trouxeram eu pensei na dualidade de sentimentos que a gente sente durante o filme, né? Em relação tanto à família, que a gente tenta ter uma empatia por aquela família biológica que estava buscando, mas ao mesmo tempo a gente fica com uma certa raiva, né? Bom, tô falando por mim, por toda a invasão, e eles tentam fazer um apagamento da história dessas crianças, né? Desse adolescente, dessa pré-adolescente, de uma forma muito agressiva, né? Como, olha, isso nunca aconteceu, vamos seguir a partir do momento que você nasceu e como eles se sentem deslocados completamente, né? Tanto da família que criou, da família afetiva, né? Tanto que depois ele tenta procurar ela na internet, quanto da família biológica, né? Tipo, quem são esses estranhos? Eu acho que no momento que o Felipe tá vendo ali, tá sentado no sofá de vestido e a família do lado representa bem essa ruptura que teve, né? Mas, então, acho que a gente pode abrir para as perguntas. Também o que vocês quiserem complementar, sintam-se à vontade, a gente tem um tempo. E quem quiser perguntar, a gente pode fazer o sistema levanta a mão, eu vou chamando, né? Só para evitar conflito. Ou mandando no direct também. Pode ir, Clarice. Olá, pessoal, bom dia. Parabéns para todos, para as gurias do estágio que organizaram, para a Josiane, para a Marta, pelos comentários. Acho que é um filme assim muito instigante, muito mobilizante, né? E eu pensei nessa tua questão final, né? Quem será ele, né, Marta? O Pierre ou o Felipe? Eu penso que ele será o Pierre Felipe, né? E que ele terá que, de alguma maneira, né, integrar essas partes cindidas, né, traumáticas que tu colocaste, né, o destino do trauma, ou a gente pode dizer o destino do clivado, do forcluído, né, do não representado. E, enfim, né, eu também pensei assim, né, o Roussillon diz que o retorno do clivado, né, se dá pela linguagem da época, né?
Então, me chama muito a atenção no filme esse elemento feminino que está posto no corpo, né? Como essa transformação nesse ser composto, né? Meio homem, meio mulher, binário, transtorno de gênero. O meu pensamento não foi por aí. O meu pensamento foi pelo retorno desse elemento, né? Até pensei assim, viajando, a gente diz assim, né? Como se ele restituísse uma fusão mãe-bebê interrompida, né? Interrompida traumaticamente, como tem aquela cena assim, não, tu não foste adotado, tu foste roubado, né? É uma diferença, apesar de que a gente sabe que situações de adoção e de segredo em relação, né, a história, né, desta adoção, dessa existência, dessa família biológica, que faz parte também da história desses sujeitos, né, também são situações que podem, assim, gerar muitas complicações, né. E até também pensei nesse duplo trauma, né, porque há um excesso, né, me lembrei do Freud, da questão econômica, que invade, né? E a família biológica chega, acho que com um acúmulo de 17 anos também para cima desse menino, né? E ele, assim, eu acho que ele protesta, né, a sua existência como Pierre Philippe, né? Também através dessa metamorfose, quando ele se veste de mulher, quando ele assume, né, aquelas roupas, aqueles vestidos, me ocorreu assim um protesto com a existência dessa outra mãe, dessa outra história, né, que é como se a família biológica, de alguma maneira, tentasse eliminar, né, como se ele fosse, assim, de uma hora para outra, se transformar no Felipe, naquele Felipe, como disse a Josiane, né, aquele bebê, né, que um dia foi roubado. Mas, enfim, né, e para terminar, eu pensei também, me chamou a atenção e fiquei me questionando na função do irmão, né, que também é um traumatizado, né, como a Josiane apontou, todos são traumatizados. A gente pode ficar imaginando como cresceu esse menino que é mais novo, né, à sombra desta situação, a sombra desse luto não elaborado, que espaço ele teve, né, no psiquismo desses pais, né? Havia espaço para ele, o quanto, né? Mas me parece que ali se fez uma espécie de elo entre os dois, como também há um elo entre o Pierre e a irmãzinha, né? Há algo em comum, algo que liga, né? E aquela cena final, né, que os dois se acomodam, assim, as cabeças na cama, ali me pareceu um caminho possível, né? Também. Ligação, de contato, via essa identificação comum, né? Quem sabe é um elemento dessa história que retorna, mas com uma outra intensidade, diferente dessa intensidade que chegam os pais biológicos, né? Eu acho que esse menino chega com uma intensidade atenuada, né? Para fazer contato com o Felipe, que está ali também, né? E, assim, com o tempo, progressivamente, como a Marta disse, lapidando, construindo, reconstruindo, né, esse sujeito. Mas, enfim, alguns pensamentos, acho que está muito bom, é uma história, um filme assim, que nos põe muito a pensar. Acho que bem isso, essa questão do irmão, como o filme ele é denso, assim, intenso, pelas reações intensas também dessa linguagem, né, que não deixa de ser uma linguagem da paixão, né, que violenta, né,
daqui a pouco para o irmão também, apesar dele ser parte da família traumatizada, sob ele o peso, talvez pela responsabilidade ser mais dos pais, coube um lado mais o fraterno, como algo que liga e que faz, nos dá uma ponta assim de esperança, assim, uma ponta de possibilidade, esperança no sentido de potência de vir a ser dos dois, né? De conseguir sair daquela situação tão traumática para todo mundo, né? Porque imagina tu ter um filho e daqui a pouco não ter e viver atrás dele por 17 anos. Bem isso que tu colocaste, né, Clarice? O quanto o outro viveu à sombra dessa busca, né? E desse luto, né? Então, esse final, ele é um final esperançoso no sentido de potente, né? Uma saída, né? Possível. Uhum. Via de saída. Pensar. Desculpa. Segue, Clarice. Não, vai lá, Josiane, já coloquei. Não, eu só ia acrescentar, né? Porque, como vocês colocaram, a família atropela o tempo de elaboração do Pierre e Felipe. O tempo psíquico, ele não acompanha o tempo real, o tempo dos fatos, né? E, então, assim, o menino, o menor, o Joca, também foi atropelado a vida inteira, né? Que é o que eu comentei antes, assim, que um novo filho não ocupa o lugar do luto do filho perdido. Aqui, que não, um luto em aberto, porque havia sempre uma esperança de encontro, né? Então, ele também tinha as suas questões de não existência e de solidão. Ele vai indo devagar e ele vê nesse irmão essa possibilidade também de um alguém como ele, né? E justamente no momento em que ele pergunta para o Pierre o que o Pierre está fazendo, e o Pierre diz que está procurando a irmã, tentando localizar na internet, com o sentimento de nunca mais ver aquela irmã a quem ele era vinculado afetivamente, né? Então, aí abre um espaço para que o Joca se coloque, né? E seja aceito pelo Pierre. E foi o que, desde o início, apresenta um interesse um pouco mais genuíno, mais real pelo Pierre, que vai lá no banheiro perguntar coisas que interessam mesmo aos dois. Tá, mas tu vai morar lá em casa? Não sei, né? Era uma conversa mais verdadeira ali. Então, acho que aí abre esse espaço, né, que vocês estão colocando. E isso tudo, né, assim, ninguém saiu, acho que, muito inteiro dessa experiência. É psíquica, simbolicamente enlouquecedor, como eu digo, destruidor para todos, porque como é que é para um irmão, né, que mesmo que um pequeno que tenha sempre ouvido falar de um irmão que foi roubado, de repente ter essa criatura real ali ocupando o espaço, ocupando o quarto ao lado do seu, ocupando o interesse e a atenção desses pais, né? Então, quando, né, a Marta traz a questão do traumático, eu não entrei nisso porque eu sei que ela é, né, especialista em Firenze, deixei para ela essa parte, acreditei que ela ia trazer, né? Mas, assim, o que tem de traumático aí para todos é essa experiência que chega e põe em dúvida todo o sistema até então confiável, né, de relações, de valores que tinham sido estabelecidas, até para o Joca, porque o Joca acreditava que esse irmão nunca viria, que seria sempre um fantasma, né? E que, obviamente, então ataca, né, o self, as construções que eles tinham a partir de uma experiência na qual nunca mais nenhum deles vai ser o mesmo. Eles vão ter que se construir como outros sujeitos a partir daí, né?
nunca mais a vida deles vai voltar a ser o que era. Mesmo que o Pierre voltasse para a mãe que criou, né, nunca mais a vida de todas essas pessoas seria a mesma, né? Isso é o trauma, é o que afeta, é o que entra, né, Marta? Desmontando o que havia até então, a confusão das línguas, né? E a partir do qual nunca mais a vida vai ser a mesma. Né? Tem que ser ressignificada. E é uma experiência difícil de ser metabolizada, de ser elaborada, né? Para ser simbolizada de uma outra maneira. Até porque esses registros, né, primordiais das relações de afeto, eles são não só fundantes, mas eles são a bagagem que a gente tem para poder seguir na vida. As lembranças que se tem, as não lembranças reais, mas dos fatos contados sobre nós, né? Isso é importante para a gente, olhar fotos da gente bebê, da barriga da mãe, ou bebê, saber das nossas histórias. Que histórias essa mãe biológica, esse pai biológico vão ter para contar do Pierre? As histórias que ele tem dele são lá, dessa outra pessoa que ficou impedida para ele, né? Tem aquele momento em que ele está fazendo a mochila na noite, né? E a mãe levanta, a biológica, e pergunta onde ele vai, e ele diz, eu vou ver minha mãe biológica. E ele tenta fugir, ela tranca o portão, quer dizer, ele é impedido. Então, não tem como isso não deixar marcas que podem ser decisivas, aí ainda mais na adolescência, né? E eu volto para essa questão da adolescência, esse momento de possibilidades, né, de elaboração das questões do que foi construído para que tu possa te estabelecer como uma estrutura mais saudável para a vida, né? E justamente nesse momento passar por um trauma, por uma vivência tão traumática, né? Então, sei lá, tudo isso, né, foi me suscitando aí das falas de vocês. E também fiquei pensando nessa cena que tu trouxe agora, de quando ele está fazendo a mochila para ir ver a mãe dele. A mãe biológica fala, ai, não faz isso comigo agora, eu não estou preparada, espera mais um pouquinho. E quem preparou o Pierre para toda essa mudança que ele fez, que foi muito abrupta. Uma hora ele estava em casa, daí depois ele foi morar com eles, e não teve uma adaptação, foi uma coisa muito rápida, então ele também não conseguiu, ele não teve esse tempo de, ai, deixa eu me adaptar, deixa eu ter o meu tempo, que nem ela estava pedindo uma coisa para ele que nem ela deu para ele. Exato. Né? Ali todos precisavam desse tempo. Eu não sei se vocês perceberam na cena, bem no início do filme, quando a assistente social, quando a mãe é presa e a assistente social entra na casa com eles e se apresenta para aquela tia, né? E que ela diz, eu sou assistente social, e vira para a menina e diz, eu sou psicóloga. Eu vi, eu até voltei a cena para ver se eu tinha errado a percepção. Ela falou duas coisas diferentes. Também. Né? Uhum. E aí eu fiquei pensando o quanto essa figura, que depois me parece só uma assistente social, o quanto ela também está tão afetada por essa situação que ela também se apresenta como duas. Verdade. Então, até quem está lidando com a situação fica muito afetado. Não tem tempo para elaborar, né? Porque uma coisa é uma assistente social que lida com situações de adoção já conhecidas, elaboradas, né? Essa é uma situação diferente, uma situação talvez nova para ela, né? Porque não é tão comum. E
E então, assim, o quanto também para nós, né, lidar com, assistir o filme, né, ter um impacto, quem não conhecia a história, ter o impacto, né, da situação, quanto também fica traumático num primeiro momento, né? Quebra todo o padrão que se tem interno da ideia de maternagem. Eu fiquei pensando que a necessidade de assistir 2 vezes, né? Eu assisti uma vez, aí impactou, tipo tempos do trauma, né? Precisei mais uma para entender, né? Para pensar melhor, elaborar melhor. Então, imagina tu vivenciar tudo isso. Tem momento no carro também que alguém pergunta para a assistente social há quantos anos ela trabalha com isso. Ela fala que é há mais ou menos 20 anos. Mas ela chora, né? Quando eles vão contar para o Pierre que a situação é tal e tal, ela se emociona, ela se levanta, lacrimejando. Então, acho que tem a ver essa intensidade, né? É muito muito impactante mesmo toda essa situação, né? E isso de fato aconteceu, né? Não é só algo midiático, é uma realidade mesmo, né? Então é puxado. Eu fiquei pensando, né? E eu vou fazer uma provocação aí para o grupo, para as gurias, né? Eu vou jogar uma pergunta para vocês. Vocês pensaram em como é que seria, né? Vocês, nós, enquanto psicólogos, né? Vocês estarem no consultório e receber um paciente pela primeira vez e seu Pierre se apresentando com essa história. Alguém chegou a pensar sobre isso? Como é que seria o Pierre chegando na sua clínica? A mãe do Pierre chegando na sua clínica? Acho que precisamos de tempo para elaborar essa pergunta. E aí aparece o quanto a gente tem que poder ter todas essas nossas questões muito bem trabalhadas, né? Porque são casos que mobilizam muitos sentimentos contratransferenciais. E esses casos aparecem, às vezes não com a história exata, né, de alguém que foi descoberto e levado para a família de origem, mas de filhos que lá pelas tantas se descobrem tendo sido adotados numa situação de compra. Isso não é tão, né, assim, tão incomum como o caso do Pierre, de roubo na maternidade, né? As crianças que são roubadas e até maiorzinhas, né? São roubadas e desaparecidas, os tais desaparecidos, e que são vendidos. Né? Então, quando chega, né, no consultório, a história de alguém que descobre que foi comprado. Não é muito diferente. Mas eu deixei fora a Giovânia, que pediu tempo para elaborar, né? Acho que eu deixei o pessoal pensativo aí com a minha pergunta. Mas eu pensei o seguinte, né? Não sei se te respondendo, né, Josiane? Mas, enfim, acho que essas situações de segredo, né, de segredos, às vezes, transgeracionais, estão aí, estão postos. Né? E por mais assustador, impactante que seja o filme, eu acho que ele também é a transformação de uma história que até então estava em silêncio, né, estava posta em ato, estava posta no corpo, né, em alguma forma de barulho. Né? Claro que é um barulho excessivo, que é um barulho que traz essa sensação de atordoamento no primeiro momento, mas
a transformação do silêncio, em alguma maneira, em barulho, é uma via possível, né? Para que ali se vá gradualmente, através de um acolhimento, né? E transformando essa situação. Então, por mais que esse filme assuste, né, a eclosão disso tudo, né, me parece uma eclosão assim importante, né, no sentido de que isso possa ir assim gradualmente sendo acolhido, sendo integrado. É claro que, né, com muita paciência, né, que será necessária, né, com algumas tentativas, vamos dizer assim, né, de barrar esta intensidade, né, de alguma maneira filtrar essa intensidade. Mas, enfim, né, acho que o barulho é melhor que o silêncio. Até a imagem do filme na mídia, assim, é ele colocando o dedo do meio, assim, né? Tipo, rebelde, transgredindo, mas é uma transgressão em nome de uma busca de identidade, né? Me deixa ser. Ele quer, no fundo, que deixem ele ser, né? Sem tanta invasão, sem tanto trauma. Eu acho que é esse o foco. Eu vi uma entrevista da Ana Mulaert falando no YouTube sobre o filme, e ela fala, quando o entrevistado diz, ele queria impactar com a sua sexualidade e tal, ela falou, eu não vi por aí, eu vi um menino em busca de sua identidade, né? E ela que fez o filme, enfim, né? Então, claro que eu me lembrei também, os sintomas, às vezes, é a melhor saída da pessoa, né? Como fala McDougall, né? É tanta angústia psicótica, às vezes, angústia de desintegração, de clivagem, enfim, que um sintoma é um sintoma, ser cuidado, né? Não a querer já, quando a gente recebe pacientes com situações mais sérias, eu estava até falando sobre isso com o pessoal hoje de manhã, a gente tem sensações, muitas vezes, contratransferenciais, que por isso que é tão importante a gente se tratar e fazer supervisão, para conseguir fazendo esse link, né, do que tipo de sensação que a gente tem com aquela pessoa especificamente e começar a historicizar, né, a pessoa, desde o que a gente sabe dela até o atual. O que será que na fantasia dela, ou não na fantasia, na não representação, está voltando, né? Então, eu vejo, às vezes, as atuações muito assim, né? Aquilo que se fala em regressão a serviço do ego, né? Que até os pacientes neuróticos, em determinado momento do atendimento, em análise, passam, né? Em psicoterapia, no meu caso, que sou psicoterapeuta, mas atendo com uma frequência que eu dou um pouco mais de espaço para as pessoas, acho importante, né? O desgastar, o falar, o repetir. Então, a gente sente coisas que parecem estranhas, né? E não são o estranho, né, do Freud, é algo familiar lá que tem na origem, que a gente investiga, daqui a pouco pessoas adotadas, que tem uma história também não de roubo nem de compra, mas uma adoção ilegal, uma adoção meio atrapalhada, uma adoção que veio para suprir uma substituição de um filho morto, né? Ou de uma impossibilidade de gerar filho. Todas essas questões, elas vão se revelando com o tempo, né? E se a gente tem um espaço, uma frequência com a pessoa, começa a ter a possibilidade de acessar, né? Claro que nem sempre é possível, a gente vive num mundo que as pessoas andam muito imediatistas, né? Às vezes vem uma demanda de 15 em 15 dias, a gente tem que ir trabalhando com calma e mostrando o quanto a gente precisa ter essa intimidade, essa aliança, esse grau de vínculo para conseguir perceber tudo isso, né? Que é tão sutil e ao mesmo tempo distante, né?
da pessoa. São transtorno de pânico, né? Tá tão comum receber paciente que tem, né, um transtorno de pânico, daqui a pouco tá numa situação e começa taquicardia, sudorese, passar mal. E aí tu pensa, tá, mas o que que tem por trás disso? Vamos investigar, né? E até essa questão transgeracional, né? Daqui a pouco um segredo que se revela e a gente está com uma situação de um sintoma que não passa, parece assim que o tratamento não está funcionando, aí vem aquele segredo revelado e parece que drena, né? A pessoa começa a ligar, então tem relação, né? Os meus sentimentos com essa situação, tem uma conexão. Era isso que a gente estava também conversando hoje sobre essas sensações que indicam, não necessariamente através da fala, né? Através da linguagem não verbal, pré-verbal, né? É um jeito de falar, o tom da fala, o que não consegue falar. Às vezes a pessoa está falando um tema e tu vê que ela se atrapalha naquele ponto ali. E o que ela estava falando naquele momento? Sobre uma avó, sobre... Aí tu começa a relacionar que naquele ponto tem alguma situação que dá para linkar, né? Então é um trabalho bem de paciência, assim, de quase uma costura, né? Uma questão de artesanato, assim, se for pensar metaforicamente, assim, né? Mas eu acho um trabalho muito bonito, assim, de quem tem paciência e persistência, né? O tempo que essa família biológica não deu para ele, né? E que, enquanto terapeutas, a gente precisa poder sustentar. E emprestar como uma mãe minimamente boa, emprestar também, por algum tempo, o nosso ego, o nosso psiquismo, para que esse paciente possa suportar aí, fazendo essas ligações, essas costurinhas aí, ou esse bordado que a Marta está referindo. Só para complementar, né, vocês, eu penso que, assim, né, nenhuma dessas histórias poderá ser apagada, né? Nem a cena traumática primeira, nem a cena traumática segunda, né? Que talvez seja uma via que a família biológica, né, de alguma forma tome, né, como se ele pudesse se transformar no Felipe, né, como se aquela história do roubo do Pierre fosse desexistir, né, assim, de uma hora para outra, né? Então, quem sabe a saída seja a integração, a composição desse sujeito que de alguma forma, não sei que nome no fim ele vai assumir, né? Mas que de alguma forma ou de outra ele será o Pierre Felipe Pierre, né? E essa cena final, de novo, do irmão, né? Quando o irmão não rivaliza, né? O irmão também acolhe que ele procure a irmã, né? E que a irmã faça parte dele, da história dele, né? E que possa haver uma integração de alguma maneira entre os três ali, né? Naquela cena final. Então, enfim, né? Só para complementar. Gente, acabamos que a gente passou um pouquinho do horário, mas não, deu ali certinho. Então, eu queria muito, em nome de todas as meninas aqui do Cine, agradecer a todos que se inscreveram, a todos que estiveram aqui presente conosco, e a Marta, a Josiane, por aceitarem nosso convite. Vocês foram brilhantes. Acho que ficou... Quem não viu sentiu vontade de ver o filme, eu fiquei com vontade de ver de novo para pensar mais um pouco. E esse foi nosso primeiro Cine Café sob nossa coordenação. Esperamos encontrá-los mais vezes, né? E nos colocamos à disposição também, que se alguém tiver alguma ideia de algum filme para debater, algum filme também para trazer, a gente se coloca ali. Estamos ouvindo, certo?
Então, novamente, muito obrigada e desejo a todos um bom dia, uma boa manhã e também um bom fim de, né, que estamos chegando. Semaninha mais curta. Obrigada a vocês. A gente que agradece. Obrigada. Agradeço também o convite, né? Espero ter colaborado com a nossa percepção aí sobre o filme. Até a próxima Cine Café. Gente. Beijo. Até o próximo. Beijos.